Não, uma delícia. Uma delícia. E a última vez que você veio aqui, então, a gente tava falando, foi pra fazer o 13 no ar, né? Que foi Nossa, aquele... quantos anos Quantos faz anos? É isso? 6 anos. É. Com o Pedro Urize, grande Pedro Urize. Aham. E foi um projeto, era um curta-metragem com 13 atores, 13 cenas e tudo mais. Bruno Fagundes foi um deles. E aí a gente lançou depois o projeto. Foi muito legal, assim. Foi um produto legal, uma leitura, uma embalagem, né? Ficou É. muito bem embaladinho, É, assim. muito Foi bem muito cuidado, legal. assim, bem acabado e um monte de talento diverso, o que também é muito Junto, bom, né? Teve a noite de estreia que aí a gente juntou todo mundo, Nossa, né? foi uma noite linda, Foi. tipo, Verdade. uma exibição maravilhosa, todo mundo feliz por estar lá, assim, foi muito legal, foi um Foi, encontro né? bom. Foi um encontro bom mesmo. E na verdade foi o que iniciou minha relação com o Pedro. Bom, você também, mas principalmente com o Pedro, que eu trabalhei muito depois. Como vocês fizeram a Zump A gente juntos fez a campanha também, da né? Zump, a gente fez o Distopia, né? Tipo, Exatamente, então- claro, é verdade. Foi o começo desse encontro. foi uma Cê- boa porta. São encontros e amizades que ecoam até hoje, assim, toda essa Sim. galera que fez e Sim, tal, né? exato. Brunão, bem-vindo. Obrigado. Tô muito Obrigado. feliz de estar aqui. Eu também, muito feliz, A gente cara. tentou muito, né? Exato. Achar essa brecha. E eu queria muito falar com você do seu momento, acima de tudo, de toda a sua jornada, mas do seu momento, porque fui lá te assistir no Zorro, eu tô com o Bruno Fagundes aqui, mas eu tô com o Zorro na minha frente. E fiquei muito feliz, achei a peça linda, o espetáculo lindo, a leitura de tudo, a história dos dois palcos, Sim. o lado latino e flamenco da história, todos os figurinos lindos do Theo também. Achei assim muito incrível e queria saber como é que tá sendo, assim. Cara, uma loucura, uma aventura, assim. Primeiro, eu nunca pensei em me olhar no espelho e falar que eu sou o Zorro. Isso pra mim é uma coisa surreal, assim. Mas, cara, você pode perfeitamente, né? Hoje em dia, assim, claro, hoje em dia é. É. Mas realmente, cara, olhando pra você, assim, eu imagino quando a escolha desse casting, assim, pô, claro, eu escolheria também, Pois Bruno, é, e aí certeza. as pessoas começaram a me dizer isso também. Tipo, não, só podia ser você. E eu, tipo, oi? Exato. Caramba, que viagem. Assim, como é muito doido nossa profissão, como às vezes um símbolo ou uma coisa muda de figura totalmente, assim. Tipo, pra mim o Zorro jamais vai ser um personagem distante, como de alguma forma era, né? Agora ele faz parte da minha vida, ele faz parte de quem eu sou. E de alguma forma muito engraçada, assim, todo o trabalho que eu faço tem alguma relação, mesmo que inconsciente, com o meu momento, assim, sabe? Então é muito interessante falar sobre justiça, falar sobre lutar pelo que é certo, falar sobre convicções e, enfim, de uma forma poética, né, lúdica, um personagem que vive aí há 100 anos no imaginário das pessoas. A arte te permitindo uma expressão, né? É, exatamente. E uma expressão que provavelmente você faria e falaria de outras maneiras, né? Exato. Então tem um personagem que abarca tudo isso, é muito bom. Uhum. Eu lembro o Matheus Nascergalli, quando a gente fez o Zé do Caixão, que foi um encontro incrível, ele com o Zé do Caixão, ele dizia que ele nunca se viu o Zé do Caixão. Sim. Mas o Vitor Mafra, que era o diretor, falava, cara, você tem que ser o Zé do Caixão. Daí um dia ele mandou uma foto, assim, uma foto do Matheus e uma do Zé, que era ele. E aí o Matheus passa a se ver como o Zé, que acho que é um pouco essa história, né? Se eu te contar que foi exatamente assim que aconteceu, você vai Você ficar tá chocado. Te mandaram uma foto comparativa, o Ulisses assim? falou a mesma coisa, ele me viu, eu encontrei com ele num jantar, assim, e aí ele me viu e falou, você é o Zorro. Daí eu falei, quê? Você tá brincando que foi assim? Ele falou, você é o Zorro, você é a cara do Zorro, você tem que ser o Zorro. Meu Deus, eu nem sabia que ele tava fazendo esse projeto. Eu falei, mas do que você tá falando? Dele, calma, me manda umas fotos suas. Você tem umas fotos, eu faço trapézio ainda, né? Tipo, eu faço circo Sensacional. na competition. Daí ele falou, me manda umas fotos suas penduradas. Eu falei, tá bom, mandei lá uns vídeos que eu tenho. Daí, no dia seguinte, me ligaram, Bruno, queremos que você seja Zorro. Tipo, mano. Que incrível. Há quanto tempo estava pra estrear a peça, quando ele te encontrou no esse jantar? contato foi no final de abril, a gente estreou em agosto. Então, assim, começou... Foi no timing perfeito. Foi no timing perfeito. A gente começou a ensaiar em junho, então abril, maio, junho, comecinho de junho, e aí a gente estreou em agosto. Foi, assim, um susto. Você tinha que estar naquele jantar. Exatamente. E assim, ao mesmo tempo, tipo, eu tava fazendo Baixa Terapia, que é uma peça que, inclusive, ontem a gente ganhou
o prêmio Bibi Ferreira por melhor peça. Foi uma surpresa muito boa. Eu fiz 340 apresentações da peça. Baixa terapia com a sua mãe e com Com seu minha mãe e meu pai, né? A exatamente. Mara e o Antônio. Quase 3 anos fazendo a peça. E aí eu falei, cara, essa oportunidade aí é meio única, eu acho. Acho que eu não vou ter a oportunidade de fazer um personagem desse no musical. Se fosse por vias comuns, acho que eu não chegaria essa oportunidade pra mim. Então, já que eu sou a cara do Zorro, eu vou abraçar. Você se esperava em um musical assim? Não, Olha, não que esperava. louco. Eu sempre gostei de cantar, é uma coisa que eu sempre fui atrás. Eu já fiz 2 shows com um repertório, assim, cantando músicas que eu gosto. Eu já tinha feito isso de alguma forma, tenho um envolvimento com música muito forte. Mas eu tinha feito um musical que era uma peça musicada do Zé Henrique de Paula, chamada Senhor das Moscas, no SESI. A gente ficou 1 ano em cartaz, tinha também bastante música, mas eu nunca tinha feito um musical com esse rigor, assim, com tantas músicas, tanto tempo em cena cantando, e com profissionais tão incríveis, assim, todos bailarinos, todos cantores. Então foi um susto, assim, um processo muito novo pra mim. O espetáculo é uma experiência, assim, você... Bom, até falando como um todo, assim, o teatro lá é muito especial. O teatro é o teatro... É o 033 Rooftop. Rooftop. É o espaço alternativo do Teatro Santander. Perfeito, que fica ali no JK, né? Do lado do JK, no complexo ali. E você tem... Bom, você pode tomar um vinho, você pode comer enquanto você assiste a peça, então é muito legal. Você pode levar o crush ou a crush ali, cara, que é muito especial, assim, muito gostoso. Os atores vão navegando ali entre mesas, entre caminhos. E o elenco é o Bruno Fagundes, a Letícia Spiller, correto? Sim. Marcos Mion, né? Sim. Que agora o Mion tá ainda ou ele não tá? Ele tá. Ele tá. Mesmo com a Fazenda? Mesmo com a Fazenda. Ele tá conseguindo conciliar, assim. Tem sessões que ele não consegue fazer porque ele tá gravando, mas eu também sofro desse problema. Mas o Baixa Terapia, ele tá em O Baixa Terapia cartaz? tá em cartaz ainda, mas eu coloquei um ator pra me substituir, que é o Guilherme Magon. Mas eu tô gravando 3%, temporada final. Terceira temporada. Quarta temporada. A terceira já tá no ar na Netflix e a gente renovou como quarta e temporada final. Então tá sendo aquele momento... Você entrou na segunda, no 3%, né? Fala um pouco do 3%. Cara, como é que... Netflix, né? Netflix, começa por aí. Tipo, sonho, né? Delícia fazer parte dessa empresa. Tipo, é uma empresa americana, mas tá super enraizada no Brasil agora. Tipo, eles têm um escritório gigantesco, tem um braço muito forte da empresa agora. E o que iniciou isso foi o 3%. Foi a primeira, né? Foi a primeira série brasileira. E na época, era só o terceiro produto internacional da Netflix. Até então, eles só tinham feito produções americanas. Então, assim, 3% abriu precedente pra tudo que a gente vê hoje na Netflix. É um case mesmo. E a gente tá finalizando uma história, 4 temporadas. Ou seja, o projeto está sendo concluído e a gente sabe no nosso meio como a vitória que é isso. Exatamente. Ainda mais 4 temporadas nacionais na Netflix, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que as pessoas torcem um pouco o nariz, porque a primeira temporada foi uma temporada de risco, mas eu brigo com todo mundo, falo, isso aqui a gente tinha que ter muito orgulho disso aqui, porque é 100% brasileiro. Perfeito. É o simbolismo da série como um todo. Exatamente. Assim, né? A série é sobre o Brasil, feita no Brasil, para brasileiros. E futurista, né? Com todo um clima. Uma ali, série uma de gênero, que é uma coisa que a gente não faz. Perfeito. E além de tudo, a gente quebrando barreiras assim, em todos os níveis. A série, eu recebo mensagem da Coreia, da Turquia, da Alemanha. Da galera te assistindo. Surreal. As pessoas veem no mundo nossa série. Claro, porque tá ali, é no play, né? Da mesma maneira que pra gente a internacionalização do Netflix tá no botão do play, pra quem mora fora, os produtos nacionais também estão lá no play deles. Exatamente. Né? E eles querem ver isso. Pô, eles têm um maior interesse por uma interpretação brasileira. Claro, quem nunca aqui procurou uma série mais diferente, que não fosse americana, e não sei o que acaba achando, é a mesma coisa, né? Exatamente. E aí eles veem uma série política, uma série super contundente, muito bem amarrada, com personagens fortes, personagens femininas fortes, principalmente, são protagonistas femininas, falando sobre tudo isso, sobre questão de gênero, falando sobre sexualidade, falando sobre ciências sociais, falando sobre o seu posicionamento no mundo. E de uma forma ainda, numa caixa de ação e ficção científica. Perfeito. Tinha que ter muito orgulho disso. É muito o que você falou dos projetos te colocarem em lugares, né, especiais, lugares que você também representa, assim, né? Total. Então aí eu sinto, acima de tudo, a sua paixão pelo seu trabalho, assim, mas
a sua alegria de estar num projeto que ele se comunica com você também, né, cara? Exatamente, Porque não é sempre que a gente tá em projetos Não, que... e às vezes a gente tá em projetos que a gente não necessariamente compactua, assim. Total. E nesse sentido, virou não só uma família, porque é a mesma equipe desde a primeira temporada, no meu caso a segunda, mas é a mesma equipe. Além disso, você cria uma relação tão íntima com aquele personagem, sabe? Tipo, eu tô há 3 anos fazendo o mesmo personagem. Claro, é isso que eu ia te perguntar. 3 anos você São tá 3 no... anos, vai fazer 3 anos agora. É que essa é a loucura das séries que duram muito. Sim. Bom, a gente tem séries aí, sei lá, 8, 9 anos. Cara, você... É muito doido, deve ser muito doido. Muito, porque num filme você dura ali com aquele personagem alguns meses ou um ano, numa novela 1 ano, ali Sim. um pouco mais. Agora, cara, 8 anos, 3 3 anos. Exatamente. E aí é muito doido porque o nosso processo, a gente tem 2 preparadores de ator que são maravilhosos, que é o Michel e a Teca, eles fazem muito cinema, são incríveis. E a gente trabalha muito com a bioenergética e meio na neurolinguística, assim, é por onde vai o trabalho deles. E o que a gente tenta criar é o inconsciente do personagem. E é nossa, é uma viagem. É um mergulho mais profundo é um mergulho ainda. profundíssimo, Não é assim. entender o seu personagem, é entender o O subconsciente. subconsciente dele. É o que transforma ele em personagem, né, em pessoa existente ali. É de onde ele vem. E que ferramenta você usa pra descobrir isso dentro de você, né? Então, assim, é um processo totalmente... É um processo intelectual, mas um processo de muito envolvimento com aquilo. E aí, quando você olha pra trás, você fala, meu, ele existe, esse personagem existe. Como é o processo desse... Me fala alguma coisa, se alguma dinâmica, Eles vão criando alguma... dinâmicas Aham. que simulam aquela sensação. Então, a sensação na cena, vamos supor, é de um conflito, devo ir ou não devo. Então, eles simulam, colocam um copo d'água e falam, você deve beber. Se você beber essa água, você vai deixar o seu amigo sem água. Mas você precisa beber porque essa água é vital pra você. São dinâmicas. Claro, que vão te levando pra outros lugares pra você entender melhor aquela Só que você tem que agir como personagem. Então, o tempo todo a gente faz uma lista de valores dos personagens, do que é importante pra ele. E aí você se conecta com isso intelectualmente. E aí você fala... É um processo intelectual, né? A princípio, a priori. Você fala, não, meu personagem tem que beber, porque senão ele vai morrer. Ele não tá muito preocupado com quem tá na frente dele. E aí isso você vai construindo é um Tetris, né? Você vai construindo camadas. E a gente tá nesse processo há 3 anos, então assim, quando eu leio uma cena do personagem, eu Já tá muito já mais compreendo dentro dele. ele, sabe? Pro ator isso é uma maravilha, porque você pode ir desenvolvendo esse Exatamente, personagem, exatamente. entendendo ele melhor, E no né? meu caso, na segunda temporada, ele começou ali meio misterioso, ele tava meio passivo aos acontecimentos, ele tava preso, ninguém sabia muito se ele tava falando a verdade ou não. Então eu tive tempo, assim, de curtir o mistério dele também, sabe? E agora a gente tá indo pra uma 4ª temporada, onde ele mostrou um lado totalmente novo. Então, é muito bom. Tá Quando sendo- estreia? Quando... Você já tá rodando já? Já estamos rodando, a gente tá na última semana de filmagem. Ah, olha! Estamos super engavetando já. Ixi, vai ter festa das boas, então. Vai ter. Não, já tá todo mundo assim. Final da série, depois de 4 anos. Exato, tá todo mundo assim, nossa, essa é a última diária já de algumas pessoas. Daí, tipo, Puta, essa é a última duro, primeira né? semana. Tipo, esse é o último catering, não sei o que lá. Tá todo mundo muito emotivo, assim. É triste, né? Essa parte lá. Agora, e a produção como um todo, assim, de uma... Como é uma produção Netflix, assim? Ou seja, você falando, né? Tem toda essa parte do preparo. Tem uma estrutura legal dentro das produções nacionais, assim? Como que você vê esse... O que acontece é a Netflix, eles meio que terceirizam tudo isso. Então, eles dão a grana, é um montante por temporada, e eles contratam uma produtora que é a Boutique Filmes, que no caso, a Boutique é criadora da série, então foi um acordo entre eles. E aí é tipo assim, vocês têm que se virar com a grana que eles dão. Que tem eles dão. ali. Exatamente. Então isso Tipo, às vezes... montem a história que dentro caiba nesse desse orçamento. orçamento. Então isso às vezes é um pouco limitador, porque a gente adoraria ter o orçamento de uma Stranger Things, por exemplo. Claro. De uma Perdidos no Espaço, séries gigantes da Netflix, que não é o caso. Mas ao mesmo tempo isso também possibilitou a gente novas formas de criatividade. Com certeza. Mais um motivo pra gente ter orgulho da série, porque Total. a gente, além de tudo, tem que se virar Total. com dinheiro que não é muito. Muito estilo Dark, assim. Acho É. muito... Não sei se você chegou a assistir Sim, Dark. assisti. Uma produção alemã, né? Que eu imagino que começou assim também, Exatamente, sabe? Acho que depois, exatamente. claro, cresceu muito porque o estouro mundial foi enorme, né, e tal. Agora, a gente fala de séries, eu quero falar de mais uma série, porque ela puxa um assunto muito interessante, a Sense8, Sim. né? Que você fez ali uma Fiz a participação. participação.
que foi uma participação muito legal Muito também, legal, muito forte, muito legal. muito boa. Fala um Sim. pouco pra gente aí dessa diária, digamos Também assim. foi uma loucura isso, porque um amigo meu ia fazer, o Vinícius Calderoni foi chamado pela produtora de elenco pra fazer como ator. Ele não pôde, indicou o Guilherme Magon, que não pôde, que é o que tá fazendo baixa terapia agora. Boa. E o Guilherme Magon me indicou. Sensacional. Tipo, aquelas coisas da vida. Total. E aí quando eu cheguei, eu lembro que eu fiz o teste e eu já era fã da série. Eu fiquei maluco com a primeira temporada. Então quando eu cheguei lá, eu fiz o teste em inglês. Ela falou, Bruno, depois do teste, faz um vídeo se apresentando pra Lana, né? Que é a criadora da série. Isso, Lana a Wachowski. E eu falei, Lana, eu sou apaixonado pela série. E aí eu percebi lá que a diária de filmagem ia cair na semana do meu aniversário. E eu falei, pô, vai ser um presentão fazer essa série, porque vai ser na semana do meu aniversário. Resumo, eu lembro Foi que... um vídeo? Foi um vídeo? Foi um vídeo. Eu fui até lá, fui até o 2 pra fazer, fiz, fui Tudo embora. em inglês? Tudo em inglês. Fui fazer minha vida, fui viajar. Eu lembro que eu tava em Nova York, eu tava numa farmácia. Meu celular tocou, uma ligação de fora. Eu falei, não vou atender, né? Putz, vou pagar uma nota pra atender essa ligação, caramba e tal. Daí ligou de novo, eu tenho que atender. Vamos ver o que é isso. Atendi, era a produtora de elenco, Ana Luísa. Ela falou, Bruno, seguinte, não rolou. Ana Luísa, Sim. Né, que trabalhava com o Chico também, Exatamente. né? Uhum. Ela, Bruno, não rolou, infelizmente não rolou, sinto muito. Beleza, né, tranquilo, obrigado pela oportunidade, tchau, desliguei. 5 minutos depois, meu telefone tocou de novo, ela... Então, daí eu falei, não é possível, eu não vou atender. Não vou atender. Tipo, tá de sacanagem uma comigo. vez. Já tomei o não. Já tomei o não, atendi uma vez, paguei uma nota, tô aqui, mano, pagando essa ligação internacional. Ai, caramba, vou atender. Oi. Então, Bruno, a Lana Wachowski me ligou e ela falou que quer você. Ela falou pessoalmente que vai criar uma situação. Aquele personagem que você fez teste não rolou, mas ela quer muito que você faça. Então ela vai criar uma situação pra te inserir. Brincando, cara. E foi exatamente o que aconteceu. Ela criou aquela situação, aquele beijo ali naquele momento, que foi o detonador da história do Lito naquele momento. Um beijo gay. Um beijo gay. E no caso, tipo, não foi uma coisa solta, né? Foi uma coisa que... Encaixada, né? Não foi uma na cena história, nada a ver, exatamente. perfeito. Ela E tinha que- sua função. E que exatamente detonava nele o ímpeto, a vontade de se assumir na parada gay de São Paulo. Perfeito. Então, tipo assim, foi um presente mesmo. Foi um presente. E a Wachowski, que também situando a galera, eu acho que é esse que é o assunto legal de puxar, assim, Wachowski são duas irmãs que fizeram Matrix, Sim. que fizeram V de Vingança também. Sim. São duas cabeças brilhantes, né? Futuristas e que Sim. enxergam as coisas de maneira muito diferente. E são muito... como é que a gente pode dizer? À frente do seu tempo, São, né? Muito corajosas, né? São. Porque são duas transexuais. Sim. São dois irmãos, duas irmãs. Duas irmãs transgênero. Duas irmãs transgênero. Que são, enfim, que é isso. Estão sempre investigando, problematizando e colocando tudo num bolo só. Sense8 é um exemplo perfeito disso, né? Porque a série não só fala de tudo isso, né? De questão de gênero, sexualidade, mas ela vai para um caminho muito maluco, né? De como a nossa cabeça pode transformar a realidade à nossa volta. Eles roteirizam coisas da cabeça. Parece que eles, né, conseguem colocar loucuras da cabeça dentro de um roteiro. Sim, assim, elas é são sensacional. incríveis. Assim, Eu demais. até acho que a série se perdeu um pouco na segunda temporada, infelizmente, assim, porque ficou foi pra uma brisa que eu acho que talvez tenha afastado alguns fãs. Mas eu gosto da série, independente de qualquer coisa. E é isso, e agora posso olhar e dizer, eu fiz parte. E a alegria de ter trabalhado com ela, dela ter dito isso, Não, né? Que queria te colocar numa cena. Essas Exatamente, pequenas alegrias exatamente. da nossa... E rolou uma outra coisa que eu adoro contar, assim, que foi muito, muito foda. Que a gente chegou no set de filmagem, primeiro, todo mundo me cumprimentando por nome, assim, uma coisa, um carinho absoluto. E eu falando, meu Deus, me o clima era bom. Porque clima um muito dos bom. maiores medos que a gente tem é o clima no set, né? Exatamente. Tipo, que vai ser casca E tinha acho que uns grossa. 120 figurantes, era uma loucura, muita gente de fora. Daí eu lembro que uma hora tinha um cara arrumando minha luz aqui assim, no meu rosto, daí veio a produtora brasileira, né, que fazia parte da equipe, falou, esse cara já ganhou um Oscar. Eu fiz assim, cara, tipo, não acreditava que eu tava vivendo. Profissionais muito... E pessoas do mundo todo ali naquela equipe. E aí o Lito, né, a Erendira, os personagens ali que eu vi, que eu amava, e eles conversando comigo, e eu, né? caramba, não acredito que eu tô aqui. Foi realmente incrível. E daí teve uma hora que a gente repetiu a cena 1 milhão de vezes, daí a Lana veio pessoalmente até mim e falou assim, ó, o seguinte, sabe o que é perfeito? Perfeitos são seres humanos. Porém, as máquinas são imperfeitas. Elas sempre nos decepcionam.
a câmera saiu de foco. Posso fazer de novo? Deu uma lágrima, escorreu assim no olho. Eu falei, eu nunca ouvi isso na minha vida. E assim, porque, claro, a relação de ator com diretor, ela é muito delicada, muito especial, né? E o ator muitas vezes está ali exposto, às vezes até muito fragilizado, porque é ele que tá nas luzes, quem tá na parte de trás das luzes é a equipe inteira. Então, tá todo mundo mais escondidinho, você que tá exposto e tal. E às vezes essa chegada do diretor até você, depois de umas cenas repetidas, ela é o que tudo. pode. Ela é o que vai te levar pra vitória ou pra derrota, sabe? É que nem um técnico chegando pra um jogador e falando pra ele. Exatamente. Se é com amor, se é com carinho, e aí ela soube te colocar num lugar muito confortável e uma aconchegante. Sensibilidade, sabe? E ao mesmo tempo uma disposição, assim, sabe? Ela não precisava fazer aquilo. Eu fiz uma participação, praticamente uma figuração de luxo ali. Aí você vê que ela tem empatia pelas pessoas mesmo, né? Exato. Daí você vê porque é a profissional que é, com assim, certeza, sabe? Com certeza. Então, foi uma viagem, foi algo muito legal. Eu fiquei próximo de todos, fui na festa de confraternização deles aqui, fiquei bêbado com todo mundo. Maravilhoso. Foi uma delícia, assim, E você fala assim, né, a generosidade de quem aí você entende porque é tão grande, né, isso acontece mesmo, volto a falar do Matheus, você também já na sua jornada com o Globo, também já encontrou muita gente grande, pôde perceber isso. Em alguns momentos não, em alguns momentos sim, né? E é tão gostoso quando a gente encontra alguém que é grande e que é muito especial. Você fala, tá vendo e tal. É isso, né? E a gente tem aí a Fernanda Montenegro nessa semana tão aí, tão especial, né? Sim. Uma luz, assim, no fim do túnel. Pois é. E ela, com essa representatividade toda que ela tem. Você a conhece há muito tempo nas suas jornadas? Imagino que eu tive o privilégio, assim, nossa, que privilégio, né? Eu sou muito grato, assim, por estar inserido nesse meio desde cedo, né? Então as pessoas me conhecem muito. Uhum. E além de tudo, eu tive muito contato com muita gente que tem pessoas que nem sonham, assim. Então, assim, eu uso isso muito como gratidão e força motriz. O meu ponto de partida é esse, sabe? Eu não relaxo nisso e nem uso isso como carteirada. Eu simplesmente uso isso como mola, assim. Falo, cara, eu vou partir desse lugar. E aí, eu só posso fazer isso com gratidão e humildade, entendeu? E aí, nesse sentido, a Fernanda Montenegro viu todas as minhas peças. Ela já viu tudo que eu fiz, menos Zorro, entendeu? E eu tive uma vez a oportunidade, eu fazia tribos no Rio de Janeiro, e aí a gente fazia aquele bate-papo no final, ela tava na plateia junto com a Fernandinha, e aí ela levantou uma hora assim na plateia e ela deu um depoimento sobre o meu trabalho. E eu tenho isso gravado, guardado pra sempre. Ela ficou 5 minutos falando sobre o meu trabalho. E imagina a generosidade desse depoimento. E eu comecei a chorar, e aí depois e a plateia aplaudiu, e daí gravaram, e foi um momento assim meio louco. E aí a Fernandinha virou pra mim e falou assim, Bruno, se ela fez isso 2 vezes na vida, é muito. Então assim, guarde isso pra sempre. Eu falei, meu Deus, óbvio. E ela realmente, tipo, falou, eu nunca vou esquecer, ela falou, você viu a cara de Deus e do demônio, o seu trabalho, ele atravessou fronteiras, foi pra cima e pra baixo, com muita verdade, com muita entrega, você é foda. Ela falou, não exatamente com essas palavras, mas algo assim. E imagina, foi um marco assim na minha vida. Eu me reconheci como ator ali, sabe? Eu falei, somos uma comunidade, ela me compreende, eu compreendo ela. E ela já tinha minha devoção completa e absoluta e ela ganhou mais ainda. Lutarei por ela até o fim. Univos, né? Vamos nos unir, sabe? E aí quando eu encontrei com ela, eu me prostrei, né? Tipo assim, fui pro chão e aí foi um mico. Todo mundo assim, Bruno, levanta, o que você tá fazendo? E eu não sabia como agradecer mais aquilo, assim. E aí, enfim, encontrei com ela muitas vezes na vida depois e sempre com muito carinho, muito apreço, assim, muito, muito. Quando eu vi aquela foto dela, a foto dela na Inquisição ali, com os livros, e salvem as bruxas, salvem os livros, eu surtei. Eu falei, isso forte, é um posicionamento tão de bom gosto e ao mesmo tempo tá tudo implícito ali, uma foto cheia de simbolismos, de analogias, de alegoria. Isso, e que termina como arte. E que termina como arte. É um bom produto artístico, isso. sabe? É uma boa foto. É uma ótima forma de você se manifestar mesmo, assim. Nós somos artistas por uma razão, e é essa, sabe? A gente não a nossa guerra, a nossa luta é essa, a nossa arma é essa. Então,
eu não só me espelho nisso, me inspiro muito diariamente vendo essas pessoas maravilhosas, como assino embaixo. Então, tipo assim, é uma opinião. Que bom que ele pensa assim e que bom que ele tá longe de mim. É isso aí. Você vai se encontrando e se desencontrando Eu sempre no meio acho do que onde caminho. tem sombra tem muita luz, assim. Então, todo esse momento que a gente tá vivendo, do desmanche da cultura, esse momento aí tenebroso, que a gente não sabe o que vai vir, tá nos unindo muito. Ontem o Bibi Ferreira foi um prêmio muito político. E eu já estive em outros Bibi Ferreira e não tinha sido tão político. E eu falei muito isso ontem, assim, pra colegas. Eu falei, cara, né, porque era o assunto, assim, da vez. A gente se via e falava, e aí, tudo bem? Força, vamos resistir. Vamos em frente. Era um prêmio de teatro, sabe? E aí, tipo... E eu falei isso pra todo mundo. Eu falei, não se cala um artista facilmente. A gente não vai se calar. Vamos embora, vamos em frente. E não se cala mesmo, né? É isso, meu. Abusado, né? Ousadia e alegria. Ousadia e alegria, exato. Ô Brunão, a gente fala das séries, né? Mas você é um homem de palco, né, cara? Você é um cara de palco. Eu assisti algumas peças suas já, assisti Vermelho, que era linda, você e seu pai, Antônio Fagundes, fazendo Rothko, né? A história de Rothko, né? Sim. Fala um pouco dessa peça, assim, e do Rothko também. Ele tem as artes dele estão expostas aonde lá em Nova York? Tem muitos. Ele tem coisa no MoMA, tem no Met, ele tem na Galeria Nacional de Washington, ele tem em Londres, tem uma sala Rothko em Londres, na Tate Gallery. É verdade, essa eu já estive, isso. É depois da sua Rothko. peça, inclusive, que aí agradeço muito a peça, porque pude... Sim. Desfrutar muito mais do lugar ali. A peça é um texto do John Logan, né, que é um dramaturgo americano, e ele adora fazer essas bio-obras, assim, né? Ele gosta muito desse tipo de trabalho de pesquisa. E ele fez uma pesquisa extensa do Rothko, e ninguém sabe o que aconteceu com o Rothko no final da vida dele, né? Ele recebeu essa encomenda na época, que era a encomenda mais cara que um pintor já havia recebido. Era o equivalente a, sei lá, $30 milhões para fazer... 15 quadros. Que era para ser colocado no Four Seasons, no restaurante do hotel. E era uma obra super ostentosa, uma coisa nova, era um marco na arquitetura no final da lá na década de 60, final da década de 50. E aí ele recebeu essa encomenda e ele aceita. Tipo, ele fala, vou fazer isso. E ele fica meses produzindo esses quadros. Ele pintou 40 quadros. Para depois selecionar aqui lá uns 15 para colocar no restaurante. E assim, pouco tempo antes dele concluir a entrega, ele pegou o dinheiro, ele devolveu o dinheiro. Ele falou: não vou aceitar. Não quero. E ninguém sabe porque ele fez isso. Ele não deu uma entrevista, ele não deu um depoimento, ele não escreveu um texto sobre. Ninguém sabe porque ele fez isso, mas ele desistiu da encomenda. E aí, 5 anos depois, ele ficou com aquelas telas, eram telas monumentais, porque gigantes. O lugar era enorme. Então as telas tinham realmente tamanhos extra-humanos, assim. E aí ele ficou com aquilo um tempão preso. Ele alugou um ginásio, ele alugou uma academia pra fazer. Aqui na época era uma espécie de quadra, assim mesmo. Uma quadra de basquete. Pra colocar, pra colocar os quadros. E ele manteve aquilo lá e aí ele resolveu doar pra Tate Modern. E quando ele doou os quadros, foi uma negociação que durou anos também, essa negociação, porque ele queria a sala numa luz específica, uma distância específica, e é por isso que tem a Rothko Room lá na Tate Modern, porque era com as especificações dele. Então essa sala é exatamente como ele queria que fosse. Uau. E aí quando ele finalmente conseguiu concluir essa doação, ele se matou. Então a peça pega esse momento todo aí e tenta investigar por que ele fez isso. Então colocou o pintor e um assistente, né? Ou seja, colocou 2 gerações fazendo com a mesma paixão, falando sobre arte, sobre motivações. E era lindo. E a peça era pintada, os quadros eram pintados ao vivo, ali era uma catarse, né? Era uma catarse, E aí esse costume que vocês têm de fazer depois do papo, depois da peça, que é muito especial, uma coisa que meu muito pai legal. faz desde sempre, ele sempre gostou dessa aproximação com o público. Lindo. A gente aprende muito com isso, a gente aprende quem são essas pessoas, sabe? O que eles absorvem de tudo aquilo, aonde aquilo toca eles, assim, isso é muito importante. Complemento pro trabalho, né, Sim. cara? Ele sempre foi um cara que se preocupou muito com o mercado de uma forma geral, assim. Não só com o que ele tá fazendo ali no momento, mas com o mercado. E ele falou, como é que eu vou
quero falar sobre comunicação se eu não sei quem tá na plateia? Se é um buraco ali escuro que eu não vejo nada. Eu preciso ver essas pessoas, olhar no olho delas. E isso é lindo, também de uma generosidade incrível. E ele fez isso durante muito tempo, ele parou um período por outras questões, às vezes o teatro não deixa, o elenco fica com preguiça e tal. E aí, desde Vermelho, que a gente retomou que a gente iniciou a nossa parceria como produção e tal, ele voltou a fazer força total. E a gente inventou mais um monte de coisa. A gente faz visita a bastidor, então as pessoas pagam. É tipo um meet and greet, assim. A pessoa paga um valor extra do ingresso e fica lá com a gente no bastidor, tomando café. E vê todo esse universo lindo que é a coxia. Ver o que é uma coxia, ver o que é um urdimento, ver o que é estar num palco. A gente faz até essa brincadeira de colocar a pessoa no palco e abrir a cortina e ela vê a plateia. Né? Então, assim, é uma onda. Uau, é uma que onda. legal. A pessoa se surpresa, tipo, meu Deus, é isso que vocês veem. Que legal. Então é muito bom. Isso sim é um processo de formação. Claro, sabe? e eu acho que isso é muito teatro, esse contato. Bom, eu acho que isso tem que ser assim em todos os lugares. Eu sou um cara de TV, né? Eu venho muito de TV e eu vejo que a TV é muito mal acostumada nesse sentido. Sim. É muito... tem uma super mistificação. Isso, uma mistificação que eu acho que o caminho hoje em dia é a quebra dessa mistificação. As redes sociais mostram isso, é você estar cada vez mais próximo do teu, né? E eu acho que cada vez mais também normalizar a relação entre fã e cada vez menos o fã berrando quando te vê e cada vez mais ele trocando uma ideia quando te vê, porque ele sabe que é muito mais, né, que você tem essa abertura e compreendendo e tal. também, né? Tipo, meu pai sempre fala isso, eu acho genial, tipo, todo mundo respeita o Neymar, um jogador de futebol, porque já tentou chutar uma bola reto no gol. E já não conseguiu muitas vezes. Agora, ninguém nunca tentou fazer um soliloquio de Shakespeare pra 700 pesas. Exato. Ou que seja, fazer uma cena. Se tentasse, tentasse, ia valorizar caramba. muito. Ia falar, meu Deus, se eu soubesse que o rolê era esse. Então, um pouco também é isso, sabe? É tentar criar valor, sabe? A gente não tem essa educação basal. Não, ainda mais com a arte, assim, né? A gente está no momento onde a arte ela é quase marginalizada, assim. Sim. E muito engraçado e muito ironicamente, ela é marginalizada no discurso por pessoas que a usufruem. Sim. Sem se dar conta que estão usufruindo. Exato. Entende? Porque talvez nunca tentaram fazer o Shakespeare. Exatamente. Saca? Então, assim, assistiu a série no Netflix ontem, aí amanhã tem ali o grande discurso na frente de todo mundo, e aí mete o pau, não sei o quê. Mas eu tava assistindo lá. Exatamente. Tá fazendo até um discurso inspirado numa série que é de um cara, num personagem. É isso. Não, isso que eu não me conformo, por isso cara. a cultura por isso que a empatia é muito importante. Exato. É a falta disso. E a cultura forma a gente como pessoa, como cidadão, né? É uma política pessoa respeitadora, social, de comunidade. Você se reconhece ali através da cultura, através das obras, através do que você se identifica. Claro, não, e assim, a jornada de um ator, por exemplo, ela é tão rica, né? Por que as pessoas querem ser ator? Porque a jornada é maravilhosa. As famílias que você constrói, as situações que você passa, esse backstage, os ensaios, tudo, né? Nossa, eu brinco que a nossa profissão é de intimidade imediata, né? Você encontra essa pessoa, você fala, essa pessoa pra mim agora é tudo na minha vida. Que foi, por exemplo, o que aconteceu com a Bianca Comparato. Né? Eu entrei de paraquedas nessa série. Você não a conhecia? Eu não a conhecia. E aí, de repente, tipo... Ela é minha irmã. E a gente tem uma história pregressa alucinante de 7 anos que esses personagens não se encontravam. O meu personagem, que é um irmão mais velho, ele criou ela. Eles são órfãos de pai e mãe. Então, assim, do nada a gente tem que criar toda essa história pregressa. Pois é. Tem que olhar Esse depende muito dela, que ela, muito, né? Exato. E ela de você nesse momento. E aí essa relação, ela é tão... E a beleza do nosso trabalho é essa, tipo, é a disponibilidade de duas pessoas de entrar uma na outra, assim, ó. E aí eu chamo a Bianca de tomada, ela sabe disso. Eu falo, a Bianca é minha tomadinha, porque eu encontro ela e eu já dá um... Enchufa, como dizem na Argentina, enchufa. Enchufa, tipo, perfeito, exatamente. E aí a gente não só criou essa relação, como a gente fez com que os personagens estão até aí, estamos até agora fazendo essa saga aí dos irmãos. E essa amizade foi. Ela é minha irmã. Ela não tem só 4 temporadas, essa exatamente, amizade, né? Ela virou minha irmã. Então, isso é... Eu vivo pra isso, entendeu? Eu falo também, eu brinco, cara.
eu não tô aqui pra fazer cena, não. Tô aqui pra fazer amigo, cara. Fazer amigo, construir família, É construir isso. relação. Eu quero te conhecer melhor através do meu trabalho. No fim, guardado as devidas proporções, entre aspas, que todo mundo me entenda, a peça acaba sendo só o resultado final de uma grande jornada. De uma E grande o Zorro construção. também foi assim, sabe? Foi um processo de perrengue. A gente teve muito pouco tempo pra levantar tudo aquilo. Uma peça não convencional, num espaço não convencional. Cara, deu um trabalho. Com músicas, com dança, Música, com coreografia, dança, com... Exato. As pessoas não sabem, mas pra fazer 5 minutos de coreografia, demora 5 horas. Mesmo. 5 horas. Você tem que criar uma coreografia do zero, com 18 pessoas dançando ao mesmo tempo, igual, com a mesma mão, com a mesma rigor. Músicas do Gypsy Kings, Sim. que eu sou Que é apaixonado. demais. Eles são eternos, né? Quem é o baixinho lá que dança? É o Javier. Ele Mas é... ele era do Gypsy Kings? Não. O que aconteceu é o seguinte, o Javier, ele mora em São Paulo, ele é argentino, ele mora em São Paulo há um tempo, e ele é bailador flamenco. Não, ele bailador tem uma... flamenco. É. Aham. E aí ele ouviu que tinha uma peça flamenca, Zorro, falou, vou fazer audição. Bateu lá na porta, fez a audição. E aí quando ele entrou na sala, as pessoas ficaram chocadas. Ele falou, a gente precisa ter esse cara na produção de alguma forma. Tem uma energia... Exatamente. E daí deram pra ele o personagem do Garcia. Só que o Javier não fala português. E ele não, tampouco é ator, entendeu? Então, assim, no processo dos ensaios, ele panicou. Ele falou, cara, eu não hablo. As pessoas vão pagar ingresso pra me ver falar. Ele chegou a tentar fazer falando. Sim, exatamente. E aí ele ficava assim, as pessoas vão pagar pra me ver falar. Eu não hablo, não puedo, me sinto pior. Ele fazia. E aí, tipo, ele, obviamente... Dramas de um ator. Dramas de um ator, assim. E aí ele conquistou nosso coração total, né? Porque ele tava assim em pânico mesmo. E aí teve um dia que eu tava olhando assim, ensaio, eu falava, cara, ele não vai falar. Que Daí desespero. eu que dei essa ideia, eu virei pro Ulisses e falei assim, Ulisses, faz ele dançar e o cara traduz o que ele dançou. Daí todo mundo riu e falou, é isso aí. E é o que tá. Não, e eu tenho sempre a visão da direção, da montagem, tá assistindo lá a peça e tal, e eu saquei isso, assim, falei, que caminho ótimo que eles encontraram. Sim. E lúdico, porque o cara traduz, não o que ele falou, traduz o que ele dançou. E aí solucionou, assim, tipo, temos ali várias camadas de entendimento disso, né? É isso mesmo, você pode, ao ver a expressividade flamenca, você pode tirar a sua própria conclusão e aí tem o texto ali que vem depois, assim, acho que foi uma solução boa. Você tem também você é muito próximo da família Bujanra. Sim, né? muito. E como é que é a família Bujanra, assim, e qual a importância e o valor que tem na sua construção, assim, quais são os traços Nossa, total, tipo, é muito doido, porque a minha família, por parte de mãe, não é de artista. Eu tenho alguns primos que são artistas, mas a sua grande maioria da família não é Você e composta sua de mãe artistas, só. eu e minha mãe. E aí, do lado a Bujanra, todos são artistas, absolutamente todos. A Clarice, os irmãos dela, enfim, o tio Todd. É a família Gracie das artes, né? Exatamente. E Todos são- todos, tem algum envolvimento. Os sobrinhos dela, todos, desde artista plástica até diretora de cinema, fotógrafo, todo mundo é artista. Imagina esse Natal. Não, é bizarro. E é maravilhoso, são pessoas tão interessantes, incríveis. E meus irmãos não são artistas, olha que louco. É tipo um... É um inverso, assim, engraçado. Tipo, Você é o irmão eu sou o irmão artista. caçula, sou o irmão artista da família que não tem tanto artista aí, entendeu? Então é engraçado demais isso, assim. Mas a nossa relação é muito boa, a gente é muito próximo, né? Eu sou maluco pelos meus irmãos, a gente vive juntos, a gente tem um grupo no WhatsApp, a gente se fala todo dia, assim. E a gente se encontra toda semana, praticamente. Eu sou apaixonado pelos meus irmãos. E a Clarice é minha segunda mãe. A gente também se fala todo dia. A Clarice tem um hábito maravilhoso que eu amo. Ela manda pra mim e pros meus irmãos uma poesia por dia. Ah, que delícia. E ela seleciona, assim, ela fala, essa semana é semana do Pessoa. Ou essa semana é semana dos poetas espanhóis. Tá vendo que dá pra usar o WhatsApp de maneira boa, Exato. pessoal? E aí todo dia eu abro e eu falo, eu leio ali uma coisa, falo, Te dá um aquecimento no delícia. coração, né? Isso, enfim, é tipo... A Legal. arte faz parte da vida mesmo, assim, não é uma construção, é uma vocação, é algo que vem de dentro. Vem de dentro. A sua mãe, Mara Carvalho, que eu fiz rinha com ela. Sim. E a gente era... A rinha era uma história de alunos de um colégio inglês de São Paulo que contratavam lutadores e faziam uma balada que eram lutas clandestinas e tal. Muito legal Um roteiro esse filme. muito louco.
E eu tinha uma lutadora e a lutadora era a Mara, Sim, sua mãe, que tava trincadaça. trincadaça. Tá até Foi, meu, hoje. tá até não, hoje. Continua na... trincadaça. E o Theo também fez esse filme do Marcelo Galvão. Sim. Enfim, foi um filme muito, muito especial. Sim, muito Esses- legal. Essas cruzes, né, que a gente vai tendo, É assim. incrível, é incrível. Direto E Pedro Urize fez Pedro Urize também Rinha fez. também. É. Não, é muito bom, é muito bom. E a gente é uma comunidade mesmo. A gente sempre... Eu falo que todo mundo se conhece, né? E tem um carinho, Tipo- tem uma conexão. Eu volto a falar sempre, futebol faz parte da minha vida e tal, mas é quase a coisa do corintiano, a coisa do cara que torce pro mesmo time. Sabe, é ator, tem a conexão, a gente tem uma turma toda aí, o Godoy, o Joninha, Sim. e que tem muito amor entre nós, Sim. assim, né? Uma vez a gente tava almoçando, você passou, lembra? É, Dando ele pra lembro. cara, vem cá, vem almoçar com a gente, Cara, não a sei gente, o pô, a quê. gente ficou 2 horas lá juntos, foi uma delícia. Então, É muito sempre- legal. E é isso, cara. Tipo, nosso trabalho é feito de afeto, sabe? A gente enfrenta tanto problema, tanto preconceito, tanto fator externo que atrapalha, que mexe, Violência. que dificulta, violência, exato. Só tem coisa contra, só tem fatores que são contra. Então, o nosso trabalho é de afeto. É isso, porque senão, cara, porque se você não buscar afeto na vida aí, sabe, quem tá muito duro, quem tá com o coração muito duro, quem tá com o coração muito cinza, a falta é o afeto, cara. É isso. Então, tipo, Então é um complemento quando a gente vai, né, pra uma peça, pra um projeto, a gente tá indo atrás de um... é bom buscar isso, sabe? E eu, pelo menos, eu faço muito isso. Assim, quando eu entro no projeto, eu entro com o coração muito aberto, sabe? E o Zorro também é prova disso, assim. Eu larguei um trabalho que era confortável pra mim, que eu tava em velocidade de cruzeiro, Perfeito. que ela só ir lá e fazer Fazer, embora. aham. Super dominado, né? Imagina, mais de 300 vezes que eu já fiz aquilo, pra entrar numa jornada com um monte de gente que eu não conhecia. E eu entrei assim, ó. Vem, né, vamos, E, cara, vamos nessa. eu criei laços muito fortes lá dentro. É um elenco... Essa peça sem elenco, assim... Isso parece um absurdo de ser dito, mas, assim, realmente, a nossa força foi muito importante pra que aquilo desse certo, assim. Porque tá na nossa mão totalmente. E foi um elenco disciplinado, entregue, profissionalíssimo. Dá pra ver que é o time Meu, ali, dá pra ver o é um time timão. ali mesmo. E é Dá uma pra ver delícia, é uma delícia. A gente se ama. os dançarinos, né? Faltam 6 semanas pra acabar a peça. 6 E semanas. a gente já tá assim... tá que acabando. tiro rápida, né? Rápido, foram 4 meses. Passou rápido, né? Esse segundo semestre voou, assim. Mas foram 4 meses de temporada. 4 meses. Agora, outubro, a gente não vai fazer uma semana. Então, comeu, assim, um pouquinho. E novembro também, a gente não vai até estender muito vai ser só até metade de novembro. Então, quem estiver escutando a gente, aproveita. Corram. Deixa as informações aí, então. Estamos no 033 Rooftop, que é o espaço alternativo do Teatro Santander, lá no Complexo JK. É só você chegar no Teatro Santander e subir, pegar um elevador. Estamos de sexta a domingo, sexta-feira às 21 horas, sábado temos 2 sessões, uma às 5 e outra às 9, e domingo às 4 e às 8. Também sessão dupla? Sim, e às vezes a gente abre sessão quinta, como é o caso essa semana, vamos fazer quinta, sexta, e às vezes a gente faz 2 sessões sexta também. Fechada chega a ser uma de quarta ou quinta? Chega a ser sessão fechada pra alguma empresa? Não, assim, a gente, uma coisa... a gente tem aberto faz uma muita sessão a mais mesmo. extra, porque o espaço lá é pequeno, né? Como não é convencional, são 300 lugares só. 300 lugares. Então, às vezes, a gente não dá conta Perfeito. da procura. Então, a gente tem que abrir sessão. Arranca um pouco o nosso couro, mas... Essa dedicação do teatro que é pra mim, assim, eu fico embasbacado. O teatro é uma escolha só de faz, vida. sessão dupla, eu tô ali, ó. É uma escolha de vida. Foda. Não realmente abdicar de muita coisa pra estar em cena. E eu faço teatro ininterruptamente há 7 anos. Você é um homem de palco, cara. E eu E não dá pra ver parei. como você se encontra no Tipo, palco. eu emendo um no outro, assim, e, tipo, eu tava fazendo, ensaiando 3%, ensaiando Zorro, eu ensaiava 3% das 7 da manhã ao meio-dia, ensaiava Zorro da 1 às 10 e fazia baixo terapia de final de semana. E aí, quando tudo isso passou e a gente tava perto de estrear, eu saí do baixo terapia um final de semana, no próximo eu já estreiei o Zorro. Então, assim, foi colado uma coisa na outra. Caraca. E isso jura, de uma disciplina. Porque como é que é? Você não tem final de semana, você não tem um domingo à noite, né? Você não tem noite de final de semana. Não. E ainda quando eu tava nessa toada aí, eu fiquei 3 meses sem ter um dia de folga. Sem parar um dia e fazer...
não tem nada pra fazer hoje. Não, é decorando texto, decorando coreografia, pensando tudo junto ao mesmo tempo agora, assim. Você tá fazendo tudo isso porque você tem um objetivo ou você... Então, acho que muito disso sim, eu tenho um objetivo, eu tenho muita sede, eu quero muito fazer tudo que eu puder, sabe? Se eu pudesse ainda enfiar um trabalho de madrugada, eu teria enfiado. Gênio. Porque, tipo, eu quero fazer tudo. Legal. Eu quero ter essa estrada, sabe? Uhum. E testar minha resistência, testar até onde eu consigo chegar, sabe? Mentalmente. Isso é meio kamikaze, mas Mas é legal, mas eu é a tenho um monte de graça amigo da que me chama de kamikaze. Porque, tipo, pra mim, eu sou movido a isso. Isso me move, sabe? Esse desafio. Falar, não vou conseguir. E aí eu consigo. Tipo, isso pra mim é muito força motriz mesmo. E aí... O medinho, né? Você vai buscando esse medinho, né? É uma droguinha, né? Claro. Que te faz isso. ficar atento, com as orelhas atentas. Exatamente. Enfim, ali na peça, na frente de tantas pessoas, durante tantos anos, tanta Sim, gente, tantos sim. olhos te observando ali. Mas cara. eu tenho um objetivo, eu quero dominar o mundo. Mas quem faz muita coisa é porque tem um objetivo. E é bom a gente ter os objetivos, sabe? Eu tenho muita ambição, Senão eu tenho você fica... muita inquietude, sabe? Claro. E eu tenho certeza que eu tenho muito a oferecer, assim, entendeu? Tipo, e eu quero descobrir o quê? Então, assim, Perfeito. pra eu descobrir o que eu tenho pra oferecer, eu tenho que abrir cada vez mais. Você tá com quantos anos? 30. 30. Então, tipo, além de tudo, eu tô tipo assim, cara, tô com 30 anos. Vem vida, Tô né? velho, eu preciso... Não. Brunão, Valeu. obrigado, meu Obrigado, amigo. Obrigadão, tá? Obrigadão, tô feliz. muito Obrigado bom. a todos que ficaram com a gente aí até agora. Na semana que vem estaremos de volta. Esse foi Bruno Fagundes. Valeu, rapaziada. Tchau.